Você provavelmente já ouviu falar do lendário ex-Beatle John Lennon. De tantas músicas e tantos sucessos, há uma incógnita sobre a sua morte. Seria a CIA a responsável pela morte de John Lennon? Ficou interessado no vídeo? Então acompanhe aqui no canal Deep Theory. John Winston Lennon, ou melhor, John Lennon, como é conhecido, nasceu na cidade de Liverpool, na Inglaterra, dia 8 de outubro de 1940. E ele teve durante 10 anos na lendária banda Os Beatles, que provavelmente você já ouviu falar em algum momento na sua vida. Nos Beatles ele conquistou muita fama, fortuna, e foi lá que ele ficou conhecido pro mundo inteiro como John Lennon. Ao lado dele, George Harrison, Ringo Starr e Paul McCartney fizeram parte dessa banda. Porém, já no final da banda, o John Lennon já vinha em relacionamento com Yoko Ono, que vai ser muito importante nessa história também, que pra muitos ela é responsável pelo final dos Beatles. Ela até hoje é culpada pelo fim da banda, pelo fato de influenciar de certa forma o John Lennon a fazer as coisas, se distanciar da banda, mudar os pensamentos, enfim. Assim, desde o final da banda, praticamente todos os integrantes já tinham lançado trabalhos solos, e John Lennon não era diferente. E o John Lennon não deixou de fazer sucesso, lançando músicas como Mother, Stand By Me e a icônica Imagine, que provavelmente em algum momento da sua vida você já ouviu falar. E ela vai ser muito importante pro vídeo. Guarde bem essa música. Em 1971, John Lennon se mudou para os Estados Unidos com Yoko para poder viver uma vida completamente diferente do que ele vivia na Inglaterra. E começou, digamos assim, o problema. John Lennon e Yoko Ono, de certa forma, já chegaram chegando nos Estados Unidos. Eles já chegaram com discursos anti-guerras e lançando a música Give Peace a Chance. E o FBI, de certa forma, já tinha ficado assim de olho no John Lennon por conta dos seus discursos e por conta que ele fez um protesto por conta da prisão de John Sinclair, que foi preso por posse de maconha. E a partir daí, o ex-presidente Richard Nixon já tinha ficado de olho nele, por conta que John Lennon ter feito parte da maior banda de todos os tempos até o momento. Ele tinha muita influência com os jovens americanos, na verdade, os jovens de todo o mundo, por conta da sua influência e por conta da sua música. E naquela época, como os Estados Unidos viviam num período bem conservador, ele de certa forma abriu o olho contra o John Lennon. E o Lennon, que também não é bobo nem nada, já retrucava as críticas e fez uma música atacando na icônica música Give Some Through. Com a campanha de reeleição se aproximando e os jovens de 18 anos podendo votar pela primeira vez, Nixon ficou preocupado com o que poderia acontecer. Começou a enviar gente da FBI nos shows de John Lennon. Por conta que em 1972, o governo soube que John Lennon tinha uma condenação por porte de maconha na Inglaterra, o que tecnicamente desqualificaria Lennon de entrar no país. E Richard Nixon viu como uma oportunidade de deportar o John Lennon, já que ele trazia tantos problemas. Mas no fim, isso não se serviu de nada, porque Richard Nixon conseguiu se reeleger e John Lennon continuou nos Estados Unidos, então de certa forma não mudou nada. E John Lennon ele ia ser deportado além pelo fato de ter porte de maconha, mas pelo fato também de, segundo Nixon, ele está montando uma campanha de oposição a ele, mas no fim ele acabou admitindo que não tinha nada a ver com isso e não teve que ser deportado dos Estados Unidos, ele continuou lá. Mas aí chegamos em 1980 e o ano do ocorrido. O americano Mark Chapman disparou 5 tiros contra John Lennon na frente do edifício Dakota, em Nova York, onde ele vivia com a sua esposa e seu filho. Mas é uma pergunta que fica na mente dos teóricos da conspiração. Será que Mark Chapman seria um enviado do governo? Será que ele poderia ter, de certa forma, sido influenciado pelo governo para poder matar John Lennon? Se ele poderia estar com a mente controlada pela CIA? Pensando assim, é até um absurdo falar isso, porque é difícil a gente imaginar uma pessoa com a mente controlada, mas continue assistindo o vídeo que eu irei te explicar tudinho. E de fato, Mark Chapman já havia há muitos anos planejando esse crime. O plano já tinha sido arquitetado há muito tempo. E Chapman seria um dos homens preparados pelo MK Ultra, que pode ser um tema do vídeo aqui, quem sabe em breve, se vocês deixarem nos comentários aqui embaixo. Que no caso era um programa de controle mental da agência de inteligência dos Estados Unidos. A mente dele teria sido programada para ele deixar o Havaí, onde ele morava, e matar o músico a sangue frio na frente de testemunhas que pudessem comprovar que o assassino era ele. Pensando assim, é até meio absurdo falar isso, mas tem muitos fatos que podem comprovar isso. Como por exemplo, quando deu uma entrevista uma vez, Mark Chapman disse que não sentiu nenhuma emoção ao atirar, apenas ouvia uma voz na cabeça dizendo: faça isso, faça isso. Ele puxou o gatilho com força e ficou ali, parado. Meses depois, Chapman disse que assassinou John Lennon para promover o livro O Apanhador do Campo de Centeio, J.D. Salinger. E lembra que eu falei da música Imagine, que seria muito importante em algum momento do vídeo? Chapman teria alegado que a canção Imagine negava Deus, propondo que paraíso e inferno não existiam, e que Lennon era blasfemo, por dizer que os Beatles eram mais famosos que Jesus, e já por ter dito alguma vez que não acreditava em Jesus. E de certa forma poderia ser um motivo na cabeça de Chapman para poder cometer o crime. E Chapman vivia numa relação de amor e ódio com seu próprio ídolo. Por um lado, ele adorava as músicas dele, adorava tudo que ele tinha feito com os Beatles, as músicas, lançamentos, enfim. E como John Lennon, que era o ídolo dele,
na cabeça dele era um blasfemo de não acreditar em Deus, enfim. E o advogado britânico e jornalista Fendon Bresler lançou o livro Who Killed John Lennon? Quem matou John Lennon? Que não foi publicado no Brasil. E ele afirmava que o músico foi eliminado por uma influência subversiva da FBI e da CIA. Por conta daquilo que eu falei. John Lennon tinha uma capacidade muito grande de falar com jovens e convencê-los de qualquer coisa, já que ele vinha da maior banda do mundo, que já havia passado, e por ser uma voz muito influente na música. E além de John Lennon, outras lendas e outras pessoas populares que tinham esse mesmo poder de comunicação com os jovens já haviam sido eliminados pelo mesmo motivo. Em outubro de 1980, Chapman foi a Nova York. Como eu disse, o plano dele já havia sido arquitetado há muito tempo. E ele foi lá para matar John Lennon, mas ele desistiu. No dia do crime, encontrou John Lennon no mesmo apartamento da Dakota, em Nova York, pediu um autógrafo, esperou algumas horas para então matar. Mas no dia 8 de dezembro, às 10 horas da noite, ele cometeu o crime. E John Lennon já chegou a ser investigado de perto pelo FBI há muito tempo, e esse fato é confirmado. O FBI desconfiava que ele tinha ligações com o IRA, que é o Exército Republicano Irlandês, e com um político de extrema esquerda do Reino Unido, mas não foi comprovado. Mark Chapman foi condenado à prisão perpétua e está há 37 anos no presídio. Meu Deus do céu, meu irmão. Está há 37 anos no presídio de Attica, em Nova York. E ele foi examinado por psiquiatras e psicólogos que não acharam nada de anormal na sua mente. E ao ser preso, ele declarou que só queria ser famoso e que Lennon foi a vítima mais fácil que ele tinha, a mais acessível. E na lista de alvos dele, ele tinha a atriz Elizabeth Taylor, o apresentador de televisão Johnny Carson. E de fato, o projeto MKUltra realmente existiu. E a gente pode falar desse tema se vocês quiserem, como eu disse uma vez. E esse livro, O Apanhador no Campo de Centeio, também teria sido encontrado na casa de John Hinckley Jr., que matou o presidente Ronald Reagan no ano de 1981. E esse livro tem uma ligação muito estranha com esses assassinos, porque o assassino de John Lennon era obcecado por esse livro. Como eu disse, ele matou John Lennon para poder promover esse livro. John Hinckley Jr., que eu acabei de citar, também tinha esse livro, tinha um exemplar desse livro e acabou assassinando o presidente Ronald Reagan. E no caso de Lee Harvey Oswald, foi preso e acusado pelo assassinato do presidente John Kennedy. Ele também tinha esse livro, ou seja, ele tem uma ligação muito estranha com esses assassinos. O livro, ele é um dos mais importantes da história dos Estados Unidos. Ele poderia de certa forma ser um gatilho para assassinos, para programados, e a missão ficaria adormecida na mente até que a pessoa lesse o livro e ela fosse meio que desbloqueasse na mente deles essa missão, que era matar essas pessoas que são influentes na música, ou que são influentes com jovens que podem prejudicar o governo americano. Mas não há indícios nenhum que a mente de Chapman poderia ser dominada. Esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse é o primeiro vídeo do canal Deep Theory que eu apresento aqui. Eu sou o Caio. Eu já peço que você deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe se você gostou. E é isso. Um grande beijo, até a próxima. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for